Saudações amigos e alunos do NEAF. Tudo bem com vocês? Vamos começar mais um Top Atualidades? Iniciando então mais um Top Atualidades com o professor Marcos José e material da Raquel Basiloni. O Top Atualidades de hoje vai de 20 a 26 de janeiro e vamos começar a falar do mundo de relações internacionais. Divergência marca encontro de representantes de Estados Unidos e Cuba. A primeira etapa do histórico encontro entre altos representantes das diplomacias americana e cubana em Havana mostrou que a reaproximação entre os dois países, anunciada pelos dois governos em dezembro passado, enfrentará importantes obstáculos à frente. Isso tem a ver o quê? Com o quê, não é? Esse ato de ajuste cubano de 1996, 66, que você está vendo aí em destaque no texto. Então, você que é um candidato antenado, espertinho, inteligente, vai dar uma pesquisada sobre isso. E não se esqueça do seguinte, viu, candidato, aqui um toquezinho legal para você. Essa reaproximação realmente ela é histórica. Grandes chances de cair esse ano em concurso de atualidades, não tem por que duvidar. E outra, ela vai vir, como sempre, quando houver aí um encontro, vai haver, logicamente, divergências. E não se esqueça que a grande questão ainda, que provavelmente vai atravessar esse ano, é a questão do bloqueio econômico que Cuba sofre dos Estados Unidos. E isso, a decisão de acabar ou não com o bloqueio, não está nas mãos do senhor Barack Obama. Não está, não. Isso quem vai decidir é o Congresso lá dos Estados Unidos. Não é do Executivo, é do Congresso. E o que você não pode esquecer, né, candidato? Que o Congresso é de oposição. O Congresso está, na sua maior parte, nas mãos dos republicanos e não dos democratas. E os republicanos são conservadores e têm uma posição, né, têm uma postura em relação a esse encontro com Cuba cheio de reservas. Então, vai ficando esperto, presta atenção nisso que eu falei, que é por aí. Continuando então o nosso top de hoje, que vai de 20 a 26 de janeiro, Mundo Política. Vídeo da chegada de promotor à Argentina soma dúvidas ao caso. A divulgação das imagens da chegada ao aeroporto de Buenos Aires do promotor Alberto Nussmann. Cuidado com esse nome, Alberto Nussmann, antes de falecer e que interrompeu suas férias por motivos desconhecidos, apenas 2 dias antes de apresentar sua denúncia contra Cristina Kirchner, aumentaram nesta quinta-feira, dia 22, a polêmica em torno dessa estranha morte. Então, e por que estranha morte, não é, candidato? Porque você já deve ter lido a essa altura do campeonato, que, a princípio, a polícia havia dito, a polícia argentina, lógico, lá de Buenos Aires, havia dito que o Nussmann havia cometido suicídio. Então, exames posteriores revelaram, primeiro, que não há traços de pólvora, indícios de pólvora nas mãos do Nussmann, não havia. Lógico que como o calibre, né, a arma usada era de baixo calibre, 22, parece que é isso, também uma arma dessa não deixa. Isso que eu estou dizendo para você são os peritos que dizem, dificilmente uma arma dessa deixa vestígios de pólvora nas mãos de quem a manipulou. Mas o que está pegando aqui é o seguinte. Primeiro, o que você precisa saber. O que esse promotor, do que ele estava acusando Cristina Kirchner, o governo, o executivo da Argentina? Isso é legal você depois pesquisar, saber do que sofria o governo, que tipo de acusação, né? E por que a polêmica em torno desse promotor, que tudo indica, parece não ter
cometido suicídio. Então, grava bem o nome aí, né, do senhor Alberto Nisman. O que isso tem a ver em relação ao governo argentino, porque muito provavelmente vou falar mais desse caso ao longo aí dos próximos meses, né? Isso está pegando muito mal para o governo de Cristina Kirchner. A gente já sabe que a Argentina não vem bem economicamente, politicamente. Então está aí mais uma pedrada na vidraça da dona Cristina Kirchner. Outro caso aqui. Comandante diz que golpe está em andamento no Iêmen. Os rebeldes xiitas Houthis atacaram a residência do presidente do Iêmen, Abed Rabo Mansur Hadi, nesta terça-feira e simultaneamente invadiram o palácio presidencial na capital, Sanaa. Um importante comandante policial advertiu que um golpe está em andamento no país. O dramático acontecimento colocou Hadi, que conta com o apoio dos Estados Unidos, numa situação perigosa, que representa o mais duro desafio à sua autoridade desde que os Houthis invadiram Sanaa, vindos do seu reduto do norte, e tomaram a capital em setembro. Então aqui, candidato, ó, esse ataque, que inclusive agora está sendo feito aqui no Iêmen, tem as mãos da Al-Qaeda. Então, o Iêmen, que nunca havia admitido que uma célula poderosa da Al-Qaeda operava no país, agora não tem como esconder isso. Isso aí, inclusive, eu falei em alguns tops do ano de 2014. Então, cuidado, você tem que ligar esse fato aqui, né, essa questão dos xiitas, sunitas, cuidado com isso, conceito. Não se esqueça que hoje a mais poderosa célula da Al-Qaeda opera no Iêmen, ok? Então vai acompanhando isso, porque lógico, como eu gosto sempre de repetir aqui, tudo que envolve o Oriente Médio é bastante complicado, ok? Então, mudando aqui para outro assunto, o Reino Unido coletou milhares de e-mails de jornalistas, diz Snowden. Está aí o Edward Snowden, a gente não pode esquecer desse cara, hein? Um programa de espionagem do Quartel-General de Comunicações do governo, cuja sigla em inglês está aí, do Reino Unido, captou milhares de e-mails para jornalistas que trabalham para algumas dos maiores meios de comunicação do mundo. A informação está em documentos divulgados por Edward Snowden, ex-funcionário lá da Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, e que hoje vive aonde, não é, candidato? Onde é que vive Edward Snowden hoje? Isso, lá na Rússia, está escondido em algum lugar. Não pode sair do país, não é? Vladimir Putin renovou, segundo consta aí, renovou o visto dele de permanência por 3 anos. Então, Edward Snowden, a gente nunca pode esquecer desse nome, porque envolve aí uma série de informações, não é? A questão da espionagem, das escutas telefônicas, a questão do Brasil com os Estados Unidos, vai acompanhando isso de perto, porque esse é o tipo de assunto que não caduca. Edward Snowden, tá? Não vai caducar tão já esse tipo de assunto. Legal? E vamos dando continuidade aqui ao Top Atualidades, falando agora de Brasil Política. Alckmin quer usar Billings para socorrer Guarapiranga e Alto do Tietê. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, afirmou nesta quarta-feira que a represa Billings passa a ser o foco de atenção do governo para reduzir os impactos da maior crise de abastecimento que atinge a grande São Paulo, que também é conhecida, não é, como estresse hídrico. Então, no caso aqui da Guarapiranga, que está só com 50% da sua capacidade, provavelmente vai ter que abastecer o sistema da Cantareira, que está aí em torno de 5%. Um dado importante, né, inclusive sobre o meio ambiente, que o mês de janeiro aqui de 2015 já é o mais quente, ou seja, é mais quente que 2014.
E se você for dar aí uma olhada, quando eu falo ano passado, aqui no Top, ou nas aulas de atualidade sobre o meio ambiente, eu vou lembrar isso. Olha, gente, o pessoal aí da área de meio ambiente, climatologistas têm dito que o ano de 2014 é mais quente que 2013. Então tá aí, 2015 provavelmente vai ser mais quente que 2014. E o nível de chuva continua baixo. Então, somado tudo isso, lógico, vamos ter provavelmente agora no mês de 2015 um estresse hídrico muito pior que o de 2014. Então está aí mais um assunto que tem grande probabilidade de cair esse ano em concurso e você vai acompanhando isso de pertinho. Vamos lá então, mais um assunto aqui do Top Atualidades, Mundo Meio Ambiente. Estudo mostra que 2014 foi o ano mais quente já registrado. De acordo com duas análises realizadas a partir da medição da temperatura da superfície terrestre, realizadas por cientistas do Instituto Goddard de Estudos Espaciais da NASA e o National Oceanic, o ano de 2014 foi classificado como o ano mais quente desde 1880. Além disso, as análises mostram que os 10 anos mais quentes já registrados, com exceção do ano de 1998, ocorreram desde 2000. Então, acabei de falar e vou repetir aqui. A gente tem lembrado aqui no Top Atualidades, ou nas aulas de atualidades também, sobre essa questão ambiental, sobre essa análise que é feita, criteriosa, né, sobre a questão do aquecimento global, sobre o efeito estufa, sobre o El Niño, sobre o desmatamento, sobre a emissão de CO2, quais países mais poluem, que é o caso da China, dos Estados Unidos, o consumo de combustíveis fósseis, tudo isso, candidato, você precisa amarrar dentro dessas questões ambientais. Nunca esquecendo, lógico, que para muitos climatologistas, não a maioria, mas para muitos, não há uma explicação coerente a respeito disso. Ou seja, o que eu quero que você entenda, que eu acho que você já entendeu, lógico, não há um consenso entre os cientistas. Há uma minoria que discorda sobre essa questão que nós chamamos aqui, e o mundo também, de aquecimento global. E você não pode cometer o equívoco, candidato, de confundir os conceitos, efeito estufa, aquecimento global. Isso tudo é importante que você saiba diferenciar o que é o quê. Então, no caso aqui, isso tem a ver, inclusive, com o Brasil, lógico, que é o país que mais desmata no mundo, sempre é um assunto atual, não caduca, vai cair esse ano em algum concurso, isso é certo, tá bom? Acompanha aí, estou botando aqui novamente o slide para você, acompanha esse assunto de perto, porque, lógico, ele é muito importante. E vamos então ao resultado do desafio da semana passada. Observe a charge com atenção. Aí observou, né? Tem aí a professora mostrando através da linha do Equador, isso pelo menos é o que parece, não é? Os dois hemisférios do planeta Terra. Bem, hoje falaremos sobre as vantagens da globalização. A charge foi publicada no site do escritor e humorista Mílio Fernandes. Para o autor do desenho, a globalização é um processo, letra A, assimétrico, na medida em que permite melhor e mais justa distribuição da riqueza mundial. B, simétrico, na medida em que permite maior interação econômica entre as mais distantes regiões do planeta. C, excludente, uma vez que aprofunda o abismo entre nações de diferentes níveis de desenvolvimento econômico. D, integrador, uma vez que favorece os países pobres em detrimento das nações mais desenvolvidas. E, regional, na medida em que fortalece a posição das nações do hemisfério sul, enfraquecendo geopoliticamente as nações do hemisfério norte. Aí, ó, resultado do desafio, letra C, C de Corinthians, Corinthians campeão da Copinha.
Então, sim, a globalização aprofunda os problemas econômicos entre as nações com diferentes níveis de desenvolvimento. É considerado que a globalização teve início com o fim da União Soviética, lá em 1991, sendo que a potência socialista era a única e real barreira que impedia o total domínio do capitalismo no planeta. E ocorre hoje, logicamente. Então, o caso aqui, candidato, você não pode esquecer do seguinte: a globalização é um fenômeno que nós estamos passando hoje. Tem início lá no início dos anos 90, teve o grande impulso disso tudo, aconteceu com as revoluções tecnológicas, por exemplo, o uso do computador pessoal, a criação da internet. Então, as comunicações hoje são muito mais rápidas, envolve aí uma gama de rede, não é, de relações comerciais entre os países, como eu estou colocando aqui para vocês, tudo você vai encontrar nesse texto, está aqui. Tá? A globalização, ela tenta promover uma mudança no sentido capitalista positiva, mas a gente não pode esquecer que isso está longe de acontecer, não é? A globalização vem acentuando a miséria no planeta. Não que ela esteja aumentando absurdamente, mas há uma concentração de renda nunca vista na história da humanidade, nunca vista, e isso tem a ver com a globalização. E o Brasil, lógico, é um país global, então por isso que nós temos aqui algumas mudanças econômicas. Por exemplo, antigamente nós dividíamos os países em três categorias: primeiro mundo desenvolvido, segundo mundo, que era o socialista, terceiro mundo, os capitalistas subdesenvolvidos. Não existe mais essa divisão. Então dividimos em países desenvolvidos e ricos, países emergentes e países pobres. Você deve saber onde você encaixa direitinho aí o Brasil, né? Toma cuidado. Então, no caso aí da criação do G20, não falamos mais muito do G7, G8, falamos em G20, 19 economias mais ricas do mundo, mais a União Europeia. Então, tudo isso tem a ver com a globalização. Legal, então? Toma cuidado com esses conceitos, hein? E vamos, então, ao desafio dessa semana. Um fenômeno social nas últimas décadas vem transformando vários países modernos no mundo: a ascensão das mulheres ao poder. Essa transformação pela qual passa a sociedade, isso é, as mulheres tendo os mesmos direitos que os homens e se igualando em números no mercado de trabalho, tem reflexos na dinâmica populacional. Entre essas dinâmicas, pode-se destacar: letra A queda da expectativa de vida da população. Letra B, o aumento da taxa de natalidade. Letra C, o aumento do crescimento vegetativo. Letra D, a queda na taxa de fecundidade. E letra E, o aumento do número de casamentos. E assim fechamos mais um Top Atualidades, esse top que foi de 20 a 26 de janeiro, esperando, como sempre gosto de repetir aqui, que tenha sido útil para você, não é? E esperando também que você tenha uma boa semana de estudos e de pesquisa, e nos encontramos segunda-feira que vem, ok? Grande abraço.